Nós vamos pegar hoje um tema de situação política internacional que não é de um determinado país, mas tem um alcance internacional. E foi suscitado, para mim, pelo menos, por um acontecimento nacional, né? Que é que, no Brasil, o Magazine Luiza, uma rede de lojas, decidiu fazer um recrutamento apenas para negros, né? Independentemente do caráter específico da proposta, né? O que nos chamou a atenção é que a burguesia está refletindo uma determinada preocupação. Algumas pessoas no Brasil interpretaram que isso daí seria um gesto democrático, etc. e tal. Nós temos que rejeitar essa interpretação, né? Na realidade, nós precisamos relacionar esse fato, que é um fato significativo, com o desenvolvimento da situação em escala internacional, né? Essa ação, essa proposta, essa decisão do Magazine Luiza, ela está diretamente relacionada, né, com a rebelião, a revolta negra nos Estados Unidos, não há dúvida nenhuma disso, né? Essa revolta, ela abalou o regime político norte-americano, numa determinada medida, e ela está fazendo com que a burguesia, não apenas dos Estados Unidos, mas do mundo inteiro, reaja à revolta com um determinado conjunto de medidas como essa que foi tomada pelo Magazine Luiza. Daí a nossa intenção é justamente analisar qual é o conteúdo, qual é o sentido, né, dessa medida tomada pelo Magazine Luiza. Em primeiro lugar, nós temos que dizer que isso daí não é nada excepcional. Alguns setores procuraram mostrar que a medida teria sido uma medida excepcional, não se trata disso, né? A própria imprensa burguesa, golpista, elogiou a medida e anunciou que várias outras empresas estão pensando em tomar medidas semelhantes, ou já tomaram, inclusive, medidas semelhantes, né? Isso daí, né, a interpretação menos razoável do acontecimento seria que a burguesia, vendo o sofrimento da população negra, né, se decidisse a adotar uma política para diminuir esse sofrimento. Isso é totalmente fora de propósito e totalmente absurdo, né? Nós vimos ainda que em outros lugares medidas foram tomadas, algumas delas totalmente absurdas, né? Vamos citar aqui o caso do Museu de História Natural Britânico, que decidiu reformular a sua exibição, retirando o destaque ou retirando completamente a viagem do biólogo, do cientista Charles Darwin, às Ilhas Galápagos. Quer dizer, essa viagem, que é uma questão chave na história da ciência moderna, né? Ela faz parte de todo o descobrimento, né? A descoberta por esse cientista da lei da evolução, que foi uma descoberta revolucionária que deitou por terra definitivamente todos os preconceitos e fantasias religiosas sobre a criação do homem. O museu está procurando minimizar porque a viagem teria se dado no âmbito de uma operação mais geral da Inglaterra, de caráter imperialista, de caráter colonialista. Essa segunda medida aqui, ela mostra bem claramente do que se trata. Isso é pura demagogia, né?
Qual é a vantagem para a situação do negro atualmente que você modifique aí a exibição científica, né, relativa à teoria da evolução? Não há absolutamente nenhum tipo de ganho para a população negra. Em todos os lugares nós vimos aí que é um movimento contra determinado tipo de estátuas. Fulano seria colonialista, Beltrano seria escravagista, e outro seria não sei o que, outro seria não sei o que lá. Então, nós temos que pegar esse conjunto de ações, né, e interpretar isso daí do ponto de vista da luta de classes, da luta do negro. É uma questão importantíssima, porque se trata de orientar, né, para nós, pelo menos enquanto partido político, a luta do negro num determinado sentido. Qual é o verdadeiro sentido dessas medidas todas? Primeiramente, o sentido é que a revolta nos Estados Unidos assustou de maneira muito considerável o conjunto da burguesia mundial, né? Eles sentem que a situação do imperialismo é uma situação muito frágil, né? Veja-se que é importante, para medir a fragilidade dessa situação, é importante comparar os acontecimentos atuais com as grandes revoltas dos negros nas décadas de 1950 e 1960 nos Estados Unidos, que não levaram a esse tipo de reação da parte da burguesia. Simplesmente foram modificadas algumas leis, né? Isso daí conteve o movimento negro na época, né? Foi tudo que essas leis conseguiram realizar na realidade, e não foi necessário nenhum tipo de medida excepcional. Também nós vimos que, no mesmo período, né, as inúmeras revoluções no continente africano, que acabaram finalmente com o colonialismo, também não tiveram esse impacto esse tipo de impacto que nós estamos vendo hoje. Os países imperialistas, eles trataram, diante das revoluções negras no continente africano, de reformular suas direções com as suas antigas colônias, no sentido, dando a elas, inclusive, em alguns casos, se antecipando aos acontecimentos, dando a elas a independência, né, uma independência feita através de acordos políticos, para evitar o aprofundamento da radicalização, mas a coisa ficou nisso daí. Agora, né, a medida que a burguesia toma para tentar conter essa revolta é uma medida de tirar do cenário político aquelas manifestações que podem ser alvo, né, de uma revolta, de uma irritação de determinados segmentos da população negra. Quer dizer, nós temos que deixar absolutamente claro de que não se trata de nenhuma mudança significativa. Essas mudanças não significam nada para a população negra, né? A mudança no Museu de História Natural não significa nada. A tirada da estátua de fulano ou de Beltrano, ou a colocação da estátua, também não significa nada, né? Nós sabemos, inclusive, é preciso deixar absolutamente claro, que essas mudanças, que são mudanças cosméticas, elas não vão alterar o fundo da questão. Nos Estados Unidos, por exemplo, mesmo as reformas legislativas da década de 1950 e 1960 não conseguiram alterar substancialmente a situação da população negra, né, que compõe aí os setores mais pobres da população norte-americana. Os negros são praticamente maioria entre a população carcerária norte-americana, o que mostra, né, a situação terrível em que os negros estão colocados. Ao mesmo tempo, né,
nenhuma dessas medidas vai alterar significativamente nada. Para compreender bem o que está acontecendo hoje, que é uma repetição piorada do que aconteceu 50 anos atrás, aproximadamente, 50, 60 anos atrás, é importante entender que aquelas leis elas foram aprovadas com o único objetivo de conter a revolta dos negros. Né? A partir daquele momento, algumas organizações adotaram aí a chamada política afirmativa, permitindo o ingresso de uma pequena minoria da população negra nas universidades, né, abrindo caminho para que a camada superior dos negros fosse integrada na sociedade capitalista, o que não alterou fundamentalmente a situação do negro. Foi uma manobra muito bem elaborada, digamos assim, para dispersar e desfazer essa luta dos negros. Aqueles que não se conformaram na época com essa política de cooptação, né, ou que se colocavam, melhor dizendo, frontalmente contra a política de cooptação, como é o caso das organizações revolucionárias dos negros, Panteras Negras, ou Black Power, Poder Negro, etc. e tal. Essas organizações foram completamente esmagadas. E, através de outros canais, houve um trabalho de cooptação dessa camada superior dos negros. Né? A filosofia, a metodologia dessa operação política é muito clara. Você tem uma grande massa, né, que, como nós vimos nos Estados Unidos recentemente, é capaz de se mobilizar de maneira, inclusive, muito violenta diante de determinados acontecimentos. Né? Mas essa grande massa, ela, por falta de uma organização, por falta de um programa, por falta de todas as características de um movimento revolucionário, por exemplo, uma teoria revolucionária que guia a sua luta, ela acaba promovendo essas explosões que, no final das contas, elas não resultam em nada. Né? E a camada mais educada, digamos assim, que foi para a universidade, ou que tem uma tendência mais ativa, que é mais desenvolvida, digamos assim, socialmente, essa camada, que é uma minoria, é cooptada pelo regime político para destruir qualquer possibilidade de uma organização séria de luta revolucionária dos negros. Né? Esse é o sentido da coisa. Essas políticas, como essa do Magazine Luiza, essa política das estátuas, essa política do Museu de História Natural e tudo mais, visa a promover essa integração, né? A não dar para a camada mais superior motivos para que ela se rebele, se junte com a camada, com a maioria da população negra e constitua aí um movimento de características revolucionárias. Né? Essa política foi a política que foi utilizada no continente africano em todas as situações, né? Desde a época da colonização. Na época da colonização, primeiramente, os países europeus que colonizaram a África, eles criaram em cada um dos países uma camada superior, que logicamente não era superior aos brancos, era inferior aos brancos, mas uma camada que começou, né, a deter alguns postos, algumas responsabilidades na administração imperial. Né? Essa primeira camada, essa política, já era um esforço para atrair os elementos mais ativos, mais
potencialmente mais perigosos para o Império, para uma política de apoio ao Império. À medida em que a colonização se desenvolveu, né, não só na África, não podemos falar da Ásia também, onde acontecia a mesma coisa, essa política se intensificou. E, finalmente, né, na maioria dos lugares, houve exceções, evidentemente, mas na maioria dos lugares, foi essa camada superior a que assumiu a administração dos negócios dos seus países, quando os europeus decidiram que a situação era insustentável, né? E transferiram o poder para aquelas pessoas que eles mesmos já haviam educado culturalmente, né? O que permitiu uma dominação indireta dos países coloniais, dos países colonialistas, imperialistas, sobre esses países. Com o desenvolvimento, a partir da independência desses países, com o desenvolvimento de uma burguesia negra, né, essa burguesia acabou se integrando à burguesia imperialista mundial em todos os países, né? O caso mais recente dessa situação é o caso da África do Sul, onde a população branca da África do Sul evitou de todas as maneiras a ascensão social da população negra. Quando a situação chegou num ponto revolucionário, em que já não era mais possível deter a ascensão dessa camada, os brancos buscaram as lideranças negras, fizeram um acordo, que era um acordo para satisfazer a minoria, né, aquela minoria dirigente da população negra, e manter a situação exatamente como está. Hoje, na África do Sul, muita gente fala que a situação do negro é até pior do que era na época do apartheid, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social e tudo mais. Porque essas mudanças são mudanças superficiais, elas são mudanças na parte menos decisiva, menos consequente, né, da estrutura social. O que está sendo feito hoje, né, é exatamente o mesmo processo. Quando o Magazine Luiza diz que vai contratar apenas negros numa determinada promoção, e outras empresas fazem isso daí, além dos possíveis efeitos negativos que essa medida vem a ter, a gente tem que ver, porque conhecendo bem o Brasil, nós temos que já dizer que isso aí vai ser usado para rebaixar salários e tudo mais, né? É uma medida apenas para causar uma boa impressão e para que aquele setor dos negros universitários aplaudam e digam: olha aqui como a situação do negro está evoluindo, olha que beleza, olha o resultado dessa luta, enquanto que a esmagadora maioria da população vive na mesma situação de antes, com a polícia matando todo mundo e etc. e tal. Então, é importante caracterizar isso.